Bom, um dos argumentos que as pessoas usam contra a Igreja Católica é a famosa Inquisição. Como se a Inquisição anulasse o valor da Igreja Católica. Porque a Inquisição matou pessoas. Logo, tudo que a Igreja Católica faz, tudo que a Igreja Católica diz, está anulado. Bom, se a gente for seguir essa lógica, então todas as instituições humanas vão ter que ser anuladas. Porque o Estado secular laico já matou, as duas guerras mundiais, eu não preciso falar quantas pessoas mataram nessas guerras, e foram estados seculares, liberais, sem religião oficial. O exército já matou. O próprio ser humano individual, sem estar atrelado a nenhuma instituição, já matou. É só você ver os vários casos de serial killers aí. Então, essa lógica de, porque tal coisa matou, então não vale. Então, vamos ter que anular tudo, inclusive o próprio ser humano, porque o próprio ser humano, na sua individualidade, ele mata. E outra, não foi a Igreja Católica que matou, foram os filhos da Igreja que mataram. Porque a Igreja Católica, ela não deixa de conservar o seu aspecto místico e imaculado só porque os filhos da Igreja erraram. A Igreja Católica não se reduz a apenas alguns sacerdotes, a apenas alguns bispos. A Igreja Católica foi fundada pelo próprio Cristo. Ela tem o seu aspecto terreno, visível, e tem o seu aspecto místico. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. E nada pode mudar isso. E outra, quando a gente fala de Inquisição, é importante lembrar o seguinte, que a Inquisição ela não matou essa quantidade de gente que muita gente alega por aí. Que muitos filósofos iluministas, ao longo da história, propagaram, principalmente Voltaire, que era um anticlerical fervoroso. Veja, a Inquisição, ao longo de 3, 4 séculos, matou na casa de 5.000 pessoas, 2.500 pessoas, em 4 séculos. Já a famosa Revolução Francesa, que se diz o auge da razão humana, em apenas 10 anos matou 18.000 pessoas, 20.000 pessoas. E veja que na Inquisição, as execuções elas não eram sumárias. Muitas pessoas, por exemplo, elas eram absolvidas. E os processos inquisitoriais demoravam anos para serem concluídos. E os inquisidores não eram simplesmente religiosos fanáticos que iam lá e matavam qualquer um. Não, os inquisidores eles tinham formação em direito. Porque, entenda, qual a etimologia da palavra inquisição? Inquisição vem de inquirir. Inquirir significa investigar. Ou seja, a Inquisição era um processo investigatório, não era um processo acusatório. Porque antes da Inquisição, as pessoas na Idade Média, elas faziam justiça com as próprias mãos. A Igreja Católica olhou para aquilo ali e falou, opa, peraí, vamos ver o que as pessoas realmente estão fazendo. Vamos investigar se as pessoas estão cometendo crimes. É importante salientar que não podemos usar as categorias do pensamento moderno e transferir essas categorias para o século XIV, XV, XVI, porque naquela época, no Renascimento, que é quando a Inquisição atua de maneira mais veemente, a Inquisição começa na Idade Média, mas ela tem o seu período mais forte, digamos assim, no Renascimento. Entenda, até no Renascimento, a religião ela ocupava um papel fundamental no tecido social. Não havia, como na modernidade, esse aspecto de todos nós temos direito à liberdade de culto. Não era um Estado laico, onde a religião ela apenas era um negócio privado. Não, a religião ela tinha um papel fundamental para o funcionamento da sociedade. Então, por exemplo, os reis católicos da Espanha,
Fernando e Isabel. Eles expulsaram os judeus da Espanha porque eles queriam conservar a ortodoxia da fé católica, porque aquilo era fundamental para a sociedade funcionar. Então, você pode chamar eles de fanáticos por isso? Não. Na época deles, no contexto da época deles, não. Eles estavam agindo de acordo com o que eles achavam certo. Ah, mas a Igreja Católica matou. Como eu disse, se for por isso, então vamos ter que anular tudo, porque tudo já matou, meu filho. Tudo já matou. A Igreja Protestante já matou. A maçonaria já matou. O exército já matou. A polícia militar já matou. O Estado secular laico já matou. Então não tem que haver sociedade, não tem que existir nada, porque tudo já matou em algum momento da história. E novamente, os números das pessoas que foram mortas na Inquisição são muito inferiores ao que se propaga nas escolas e aos que os inimigos da igreja propagam. Como eu disse, apenas 10 anos de Revolução Francesa matou muito mais do que 4 séculos de Inquisição Católica. Ou seja, quem é realmente que é obscurantista? É a Igreja Católica ou é a Revolução Francesa? E você vê, por exemplo, os filósofos iluministas, como Voltaire, como Rousseau, eles não são os maiores filósofos de todos os tempos. Eles não estão no mesmo patamar de Platão, de Aristóteles, de São Tomás de Aquino. Por exemplo, Voltaire, ele era um cara que tinha um talento muito notável para a sátira. Ele era um grande satírico, mas ele não tinha uma capacidade de abstração metafísica no nível de um Leibniz, no nível de um Platão, no nível de um Aristóteles. Não tinha. Rousseau, mesma coisa. Rousseau, ele era mais um sociólogo do que propriamente um filósofo. Então, meus amigos, por este vídeo é isso e até a próxima.